Lei Rouanet é cultura elitista financiada pelo Estado. A Lei Rouanet é mais uma forma da esquerda roubar dinheiro do povo. É claro que a Lei Rouanet vai escolher a Anitta ou Gustavo Lima para receber o seu dinheiro e vai deixar com que os artistas pequenos continuem morrendo de fome. A Lei Rouanet só traz escândalo porque o governo tá dando dinheiro para fazer show enquanto as pessoas morrem de fome. Só consegue financiamento da Lei Rouanet quem tem contatos. É sempre uma politicagem. A Lei Rouanet é muito polêmica, mas especialmente porque as pessoas não entendem sobre ela. E é isso que eu vim fazer aqui, explicar como você pode ser beneficiado de forma legalizada pela Lei Rouanet. Eu sou Stefania Andrade, eu sou escritora com dezenas de livros publicados, sou mentora de escrita, uma das responsáveis pela Mentor Autor, uma empresa que ajuda profissionais a projetar sua autoridade por meio do livro. E hoje eu tô aqui para dizer para você como é que os nossos clientes estão conseguindo ter acesso aos nossos serviços e desenvolverem os seus livros de autoridade para se tornarem referência dentro das suas áreas por meio da Lei Rouanet. Primeira coisa que você precisa entender, a Lei Rouanet não dá dinheiro para ninguém. O governo não dá dinheiro para nenhum projeto. O que a lei faz, propicia, é fazer com que o Ministério da Cultura aprove projetos e faça com que empresas financiem esses projetos ao invés de pagar imposto para o próprio governo. Então, vamos lá. A gente precisa entender que o dinheiro já ia circular. Então, as empresas precisam pagar o imposto de renda ao governo, certo? Certo. Se elas não estiverem fazendo nada errado. Enfim, vão pagar direitinho o seu imposto. Parte desse imposto pode ser destinado a projetos sociais, culturais, a projetos esportivos que estejam ligados, que estejam aprovados pelo governo, pela Lei Rouanet, por exemplo, ou outras leis de incentivo fiscal. Então, olha que interessante, todo mundo ganha nessa história, porque o governo está incentivando, o Ministério da Cultura incentivando a cultura, está incentivando, né, esses projetos sociais ligados à cultura e ao esporte, por exemplo. A gente tem as empresas que, ao invés de só pagarem todo o dinheiro relacionado ao imposto de renda, tem uma parte desse dinheiro investido num projeto que vai ser desenvolvido na sua comunidade, por exemplo, e que vai ajudar no marketing dessa empresa, no branding dessa empresa e fazer com que essa empresa também veja benefícios nisso. Então a empresa não está tirando nada do bolso dela, ela está tirando aquilo que já era destinado ao imposto, ela ia ter que pagar de qualquer maneira. Então, por isso que é uma grande bobagem os empresários que ainda não participam, né, da Lei Rouanet ou outras leis de incentivo fiscal, porque ao invés de você pagar 100% do seu imposto de renda para o governo, parte você vai trazer dentro de um projeto que vai beneficiar ainda mais a sua empresa, né? Dessa forma, os artistas, os seus proponentes também são beneficiados porque conseguem colocar em prática, conseguem o financiamento para colocarem em prática os seus projetos, inclusive receberem também por eles. E aí, como que funciona? Como é que isso dá certo? Gente, olha só, é importante lembrar que eu não estou dizendo que não exista nenhum tipo de ilegalidade dentro desse processo e que não possa ter algum problema, né, de ilegalidade. No meio de tudo isso que a gente fala de governo ou dinheiro público no Brasil, a gente tem alguns problemas, mas isso não é a regra, é a exceção, entende? Nós temos sim um grande número de pessoas que estão sendo beneficiadas pela Lei Rouanet e estão colocando seus projetos em prática. Pessoas como eu, como você, pessoas que nunca foram conhecidas, pessoas que não são famosas, pessoas que nunca desenvolveram projetos, pessoas que não têm nenhum contato com o Ministério da Cultura, que não tem nenhuma indicação, não tem nenhuma politicagem, nenhuma veia política, enfim. Então tem várias pessoas sendo beneficiadas sim por essa lei. E como é que você tem que fazer para você conseguir isso? No nosso caso aqui da Mentor Autor, os nossos clientes são profissionais, empreendedores, mentores, professores, advogados, médicos, terapeutas, que eles chegam aqui precisando transformar aquele conhecimento num livro de referência para fazer com que esse livro projete mais a carreira dele. Então esse é um livro que vai trazer mais mídia, é um livro que vai fazer parte do seu funil de vendas, é um livro que vai aumentar
percepção de valor do seu trabalho, enfim, vai trazer palestras, vai trazer mídia, vai levar para podcast e tudo mais. E esse livro, que tem esse seu conhecimento, ele pode também ser um livro com impacto cultural. Por quê? Se você está ensinando pessoas, se você está transformando realidades, e se você vai destinar parte ou 100% dessa primeira tiragem do seu livro para a comunidade gratuitamente, você está incentivando a cultura do lugar onde você se encontra. Então, sim, os nossos clientes estão conseguindo se enquadrar dentro da Lei Rouanet. Porque quando se fala em literatura, muitas vezes as pessoas acham que a Lei Rouanet só vai aprovar projetos relacionados à ficção, à poesia, à literatura infantil, contos, a xilogravura e outros tipos de literatura. Mas não, pode ser livro de não ficção, pode ser livro de jornada, pode ser livro técnico, ligado à sua área. Então a gente tem ali, ó, assim, a faca e o queijo na mão. Você tem o conhecimento e o desejo de se tornar mais autoridade ao produzir o seu livro. Nós aqui da Mentor Autor somos uma assessoria premium do começo ao fim do processo. Por meio da Rouanet, você pode ter acesso ao nosso serviço de ghostwriting, que eu faço as entrevistas com você e eu escrevo o seu livro, tá? Você pode ter parte, né, no nosso serviço de mentoria, de projeto gráfico, do livro na Amazon, do ranqueamento na Amazon, de todo o projeto editorial do livro físico, além de tudo que você vai colocar no lançamento do seu livro. Você pode desenvolver, projetar, né, e planejar o lançamento, a sua sessão de autógrafos, com tudo que você tem direito, com fotógrafo, assessoria de imprensa, com social media para fazer toda essa divulgação e tudo isso fazer parte do projeto. Você pode associar o seu projeto e o seu livro com as suas palestras, por exemplo. Tantas palestras gratuitas nos lugares onde você vai fazer eventos e vai distribuir gratuitamente esse livro. Tudo isso fazendo parte de um projeto que vai ser aprovado e que vai chamar a atenção de algumas empresas e vai fazer com que uma ou mais empresas financiem o seu projeto. Então, assim, todo mundo sai ganhando. E eu tô te dizendo que aqui no Mentor Autor nós temos projetos nossos que estão sendo desenvolvidos pela Rouanet e projetos dos nossos clientes. Então, você pode colocar isso em prática. Agora, nós precisamos pensar em algumas coisas. Primeiro, não é de hoje para amanhã. Existe um tempo, né? A gente vai fazendo todo o processo para que isso se organize. Segundo, a gente precisa de uma empresa especializada para te ajudar a fazer o projeto. Eu já tentei fazer projeto de lei de incentivo fiscal lá atrás, lá nos anos 2011, 12, 13, e foi um fiasco, mesmo sendo escritora. Por quê? Porque hoje existem empresas especializadas que desenvolvem, criam, escrevem o projeto dentro do formato necessário para cada uma das leis de incentivo fiscal. Se a gente está falando de Rouanet, que é governo federal, se a gente está falando de PROAC, que é do estado de São Paulo, por exemplo, se é um edital municipal, então existem regras, existem ali várias coisas vários detalhes que você precisa desenvolver. Então, essas pessoas são especializadas em edital, são especializadas a desenvolver do jeito que precisa, inclusive desenvolver a planilha orçamentária que você vai colocar e fazer com que aumente muito ou quase que garanta a sua aprovação do seu projeto. Depois disso, você também vai precisar de uma empresa que te ajude na captação do recurso. Existem empresas especializadas que já têm o contato com as empresas, eles só chegam e vão dizendo, ó, essa empresa aqui gosta de patrocinar, de apoiar projetos culturais relacionados a circo. Essa aqui gosta de literatura. Essa aqui é bem diversificada. Essa aqui tá sempre com as artes cênicas. Essa aqui são com shows musicais. Então, essas empresas já estão ali dentro desse contato tete a tete com as empresas. E elas vão receber 10% do seu projeto, mas isso está previsto em lei, no próprio projeto, que a empresa que fizer a captação do recurso vai ficar com 10% desse valor. Tudo isso já vai estar na sua planilha orçamentária. E depois de tudo isso, também temos empresas especializadas só para fazer a prestação de contas, entende? Então nós temos setores especializados do mesmo jeito que eu digo que não adianta você fazer uma capa no Canva e achar que vai ficar profissional, que a gente tem que ter capinha
pista para fazer isso, existem profissionais especializados para cada uma dessas etapas dentro da Rouanet. Se você quiser, né, saber mais sobre esse assunto, se você quiser que a gente indique as empresas, né, idôneas com quem a gente tem trabalhado por aqui, você pode preencher o formulário que está aqui na descrição desse vídeo ou pode entrar em contato com a gente em um dos nossos contatos, tá? O que eu mais quero é que você tire do papel o seu projeto, que você consiga ser aprovado, venha para cá e a gente consiga ajudar você a desenvolver esse sonho, esse projeto, a sua alavanca de carreira que vai ser o seu livro profissional. Aí você tem duas opções, ou continuar dizendo que Rouanet é roubalheira, é de direita, é de esquerda, ou aproveitar a oportunidade de fazer algo totalmente legalizado que vai financiar o seu projeto de autoridade.